Salve família vascaína, curta o vídeo para ajudar o nosso trabalho. De qual cidade você torce para o Vasco? Aprenda o passo a passo de como ganhar até R$ 5.000 direto do seu celular sem vender absolutamente nada. Acesse o primeiro link da descrição. Vamos à notícia. O técnico Zé Ricardo prepara mudanças no time que encara a Ferroviária nesta quarta-feira, às 21h30, na Fonte Luminosa. A principal delas deve ser a entrada do zagueiro Juan Quintero no time titular. O jogador, que pertence ao Fortaleza e foi emprestado ao time cruzmaltino até o final do ano, deve fazer sua estreia ao assumir a vaga de Ulisses. Carol Paife explica o que levou ela a patrocinar o Vasco. Confira. As pessoas acabam olhando sempre pro masculino pela audiência, né? Então a gente sabe que a audiência do futebol masculino é maior do que o futebol feminino, por isso sempre essa batalha em relação a conseguir salários maiores, patrocinadores, etc. Porque uma empresa ela tá olhando o retorno que ela vai ter, ou seja, a visibilidade que ela vai ter. No meu caso, o que aconteceu? Eu não conhecia, como falei já algumas vezes aqui, né, a história do Vasco a fundo. E quando eu fui conhecendo, eu fui me apaixonando por toda a história do Vasco. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa de mercado para entender mais sobre o consumo do vascaíno, quais eram as possibilidades, entender os números, pedir para assinar um NDA, ou seja, um termo de confidencialidade com o Vasco para poder entender os números e quais eram as possibilidades. E em seguida veio esse movimento da SAF, né? E daí começaram as tratativas, que é algo muito mais complicado, né? Existe muito mais burocracia em relação a isso, é um negócio muito maior. Quando surgiu a possibilidade do time feminino, eu falei, poxa, que legal, isso tá fácil de eu resolver, porque eu já tenho uma sociedade com a Fernanda, que é da Deixa Ela Treinar, que já levanta essa bandeira, que tem essa campanha e que tem toda essa vontade, né, de apoiar a mulher no esporte e apoiar o time feminino do Vasco, com todo o histórico do Vasco. Era algo simples de resolver. Então, eu preferi começar por esse movimento. Ainda, né, continuo em algumas conversas para ver quais outras possibilidades que a gente tem de fazer dentro do Vasco. Como falei, eu fui me apaixonando de verdade por toda a história, por todo o vascaíno, o quanto é realmente apaixonado pelo time e quer colaborar e tudo mais. Então, venho estudando outras possibilidades, mas o time feminino eu achei que era um jeito simples de resolver e que merecia muito da nossa atenção. Então, ou seja, né, veio a sede com a vontade de beber, então acho que veio a calhar que o pessoal do marketing me apresentou essa possibilidade de entrar no time feminino. Eu já tinha uma marca que eu estava investindo, que é Deixa Ela Treinar, que tem essa mesma campanha, então para mim fez todo sentido começar aí esse apoio ao time feminino e aquele negócio também, né? A gente já vê muito apoio ao masculino, então começar pelo feminino eu achei que era muito mais difícil de você trazer patrocinadores, como tem sido nos últimos anos, né? Então, poxa, eu vou começar por isso, que para mim faz todo sentido, que é fácil de resolver, e isso não quer dizer que eu não vá movimentar para outros, né? Então, assim, eu já tô dentro do Vasco, agora tem só Deus sabe aonde vai ser o limite das nossas negociações, das nossas parcerias aqui. Em relação à SAF, pessoal, eu não gosto muito de palpitar, digamos assim, na tomada de decisão né, de uma diretoria e tudo mais, mas eu acredito que a gente está vendo um movimento de profissionalização do futebol no Brasil, né? Então, esse movimento que tem acontecido não só com o Vasco, mas com os outros times da SAF, eles acabam trazendo uma profissionalização e uma transparência, porque quando você tem investidores, você precisa ser ainda mais transparente, você precisa dar satisfação, você precisa ter a gestão muito mais bem feita. Então, isso, ao meu ver, toda vez que a gente fala de uma empresa onde ela realmente tem mais transparência, tem mais gestão, não tem como ser negativo. Então, eu acho que só temos a ganhar com isso. Vale lembrar que nós, no Brasil hoje, precisamos profissionalizar todos os times. Por quê? Porque estamos perdendo talentos, né? Então, assim, só uma rápida revisão aqui sobre o momento econômico que a gente vem passando no nosso país, a gente teve aí uma desvalorização da nossa moeda muito forte. Então, hoje é muito mais interessante para um atleta
atleta ganhar em dólar ou em euro. Então, quando você tem uma profissionalização dos times, quando você tem um equilíbrio financeiro, ou seja, os times têm como pagar seus atletas, isso traz uma segurança para o atleta, a gente pode reter mais talentos. Então, eu acho que qualquer movimento que seja de trazer investidores para o nosso país e de profissionalizar o esporte, ele é muito positivo e ele acaba impactando não só um time, mas os outros também, né? Como a gente já viu, então cada vez mais um time procurando ser melhor do que o outro em relação à gestão financeira, à transparência, à credibilidade. E isso só tem aí a ser positivo, a pensar a longo prazo, principalmente para os nossos atletas. Aprenda o passo a passo de como ganhar até 5 mil reais direto do seu celular sem vender absolutamente nada. Acesse o primeiro link da descrição. Vasco News, um canal feito de vascaíno para vascaíno. Curta o vídeo e ative o sino de notificações para mais notícias do nosso Vascão.